Graças a Deus, amém. Que bom estarmos aqui diante da palavra de Deus mais uma vez, para podermos ser confrontados por ela e santificados pela vontade de Deus na nossa vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 14, a partir do primeiro versículo, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é a verdade que nos conduz ao propósito da tua vida a nós. Ela é a verdade que revela a plenitude da sua vontade a nós. Converte o nosso coração nesse tempo. Nos faz ser transformados, convertidos pela palavra à sua vontade plena, em nome de Jesus, amém. Nós estamos vivendo o tempo de Páscoa, a nossa série de Páscoa chamada Passagem, e tem sido um tempo diferente, apesar de a palavra continuar alcançando o nosso coração, apesar de continuarmos nos reunindo todos os domingos, através da tecnologia. É estranho, é fora do normal estarmos aqui e não podermos compartilhar um abraço. Mas nós sabemos que em todo tempo Deus é, e se Deus é em todo tempo, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tormenta, Ele continua sendo a referência para a nossa vida, Ele continua sendo a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. E isso é suficiente para reconhecermos que nós não estamos sós. Então eu quero trazer uma palavra de graça para você nesse tempo de dificuldade. Nós acabamos de ler um texto onde Jesus está conversando com os seus discípulos e compartilhando com eles sobre o seu tempo de despedida. Essas são as últimas palavras de Jesus antes de começar o processo de passagem, antes de começar todo o processo de ceia, onde ele vai ser preso. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Eu quero compartilhar com você um tempo histórico da minha vida. O meu pai, ele era militar, e como militar, ele tinha o costume de viajar em média, a cada 2 anos nós nos mudávamos. E a minha família é formada, meu pai e minha mãe, tenho 2 irmãos, eu sou obviamente o mais bonito deles, e eles não vão ter como provar o contrário, porque eu estou aqui ao vivo e eles não estão presentes, mas nós sempre tivemos o costume de, por causa do contexto da nossa vida, nós sempre nos mudávamos, e a gente, quando estava se acostumando a ter amizades em determinado lugar, a gente precisava se mudar. Isso foi criando na nossa família o costume de reconhecermos entre nós mesmos os nossos amigos, os nossos familiares e a nossa igreja. E em determinado momento da nossa vida, a base familiar da minha mãe sempre foi a cidade de Natal. Então nós tínhamos o costume de tirar férias vindo para cá, e passávamos tempos maravilhosos aproveitando nossos familiares, nossos primos e os amigos dos nossos primos. Até que na virada do ano de 99 para 2000, nós tivemos assim o que a gente chama até hoje as férias mais especiais da nossa história, da nossa vida, porque nós passamos assim 3 meses, a gente estava prestes
a se mudar para outro país por causa do trabalho do meu pai, e por causa desse privilégio nós aproveitamos ao máximo aquelas férias. Foram praticamente 3 meses, quase 3 meses de férias muito intensas, de final de ano, início de ano, para a nossa mudança e nossa transferência para outro país. E foi um tempo assim de muita graça. A gente estava sempre junto, todos os dias, o tempo todo, fazendo muitas coisas, até que a gente se mudou. E esse sentimento de mudança, saindo de um ambiente durante 3 meses onde você é conhecido e conhece muitas pessoas, você está o tempo todo fazendo atividades, saindo, indo à praia, indo lanchar, indo no cinema, e de repente você se muda mais uma vez, fica só com a sua família em um país onde você absolutamente não conhece ninguém. Aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de despedida acabava em muitos momentos do início da nossa estadia nesse outro país, acabou dificultando muito as coisas. E eu quero acreditar que esse sentimento de despedida é o sentimento que está no contexto daquilo que Jesus está falando nas suas últimas palavras. Ele está dizendo aos seus discípulos antes da despedida: não se turbe o vosso coração, fiquem em paz, e trazendo uma palavra de conforto e consolo. Mas eu não tenho dúvidas que ele passou 3 anos e meio em intensidade relacional com os seus discípulos. E aí, um pouco tempo antes, ele está dizendo: eu não chamo mais vocês de servos, vocês são os meus amigos. Ele construiu um laço relacional com aqueles discípulos, e agora é tempo da despedida. Aquele sentimento de vazio que fica nos discípulos por não entender o que está acontecendo, e Cristo ainda há de ser revelado na cruz e no seu sacrifício. E Jesus está entendendo tudo que está acontecendo, e nesse sentimento de despedida, esse cenário vai se construindo e se estabelecendo cada vez mais em profundidade e intensidade de sentimentos, porque Jesus, após falar essas palavras, que são palavras de verdade, eu quero ressaltar que ele diz: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Cristo, ele é a revelação plena da vontade de Deus de sermos um, de estarmos unidos, de vivermos em plenitude e em unidade. Por isso Cristo veio, para que nós pudéssemos usufruir mais uma vez da vida de Deus, porque antes era impossível por causa da nossa condição de pecado. Mas Cristo veio para libertar a nossa vida da condição do pecado e nos dar o privilégio da vida eterna dele em nosso favor, para sermos um, para estarmos sempre juntos. E Jesus sabe do distanciamento que vai acontecer. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, porque é temporário. Eu estou indo preparar para vocês um lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E aí aquele sentimento vai aumentando, e um dos discípulos diz: Jesus, eu não sei para onde você vai, como é que nós vamos saber como a gente chega lá? E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E que essas palavras fiquem registradas no seu coração nesse tempo, para que você entenda que não existe outra alternativa a nós, independente das circunstâncias. Mesmo vivendo em tempo de aflição, em tempo de isolamento, Cristo continua sendo o caminho da plenitude da vontade de Deus. E nesse contexto, as coisas começam a acontecer de forma a que Jesus seja abandonado pelos seus discípulos e por todos. Aquele Jesus que passou 3 anos e meio vivendo intensamente a relação com os seus discípulos, agora está abandonado. Ele foi levado a Caifás, foi interrogado e foi espancado. Ele também foi abandonado pelos seus melhores amigos. O Pedro, que prometia no tempo passado que preservaria a vida de Jesus acima da sua própria vida, foi um dos que o traiu 3 vezes. E ele mesmo disse: antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. De fato, isso foi o que aconteceu. Jesus foi abandonado, foi levado a Pilatos, que é o governador da província romana da Judéia, e lá ele é interrogado, julgado, flagelado. Colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e ele é espancado. Ele está vivendo o caminho da solidão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho é necessário que a cruz de Cristo projete a vontade de Deus para nós. É necessário que alguém pague o preço pelo qual se torne possível nós encontrarmos mais uma vez a mesa de Cristo, a mesa de Deus, para podermos participar dessa mesa. Ele é crucificado, ele é enterrado, e agora todos nós vivemos o vazio dessa despedida, dessa ausência.
O Cristo que durante mais de 30 anos compartilhou a vida com seus familiares, o Jesus que durante mais de 3 anos compartilha o seu ministério com os seus grandes amigos, as pessoas que ele convidou para que o seguissem e que se tornaram ao longo do tempo mais do que colaboradores, mais do que servos, se tornaram amigos. E agora eles estão órfãos, porque esse Jesus que disse: eu sou o caminho, como é que você não pode reconhecer o caminho? Eu sou o caminho. Se vocês me conhecessem, conheceriam ao Pai. Ele disse em seguida. E se Ele é o caminho, como é que a gente chega aonde Ele está indo preparar-nos lugar, se Ele está caminhando em direção a algo que para nós soa impossível, inviável? Nós não queremos ser crucificados, nós nunca queremos ser confrontados na nossa disposição de continuarmos vivos. É instintivo a nós, queremos preservar a satisfação da nossa vida, a nossa própria vontade, e Jesus diz: eu sou o caminho. Para vir ao Pai é preciso vir por mim, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. E aí ele está revelando a plenitude desse caminho, e esse caminho passa por circunstâncias que na nossa vida nós constantemente estamos tentando evitar. Jesus passa pelo vazio da solidão, pelo silêncio, pela crucificação, pela interrogação, por ser questionado, por ser confrontado. Ele passa por tudo aquilo que nós como seres humanos estamos constantemente tentando evitar na nossa vida. O caminho, a verdade e a vida, esse caminho foi preso, esse caminho foi crucificado, esse caminho foi enterrado, e agora aparentemente estamos todos sós, estamos todos órfãos. O silêncio que paira no ar sobre a vida daqueles que geraram em si, na sua própria vida, a esperança de reconhecer em Jesus a salvação. Eles não conseguiam entender que a palavra e as profecias da palavra de Deus e da lei projetavam todas as coisas para aquele momento da cruz de Cristo. Os discípulos não conseguiam reconhecer, por mais que estivesse aberto, por mais que durante todo o tempo de ministério de Jesus tinha deixado muito claro o que aconteceria. Eles estão agora perdidos, sozinhos e vazios, tristes pela saudade e sem saber o que fazer, porque se o Senhor deles foi crucificado, o que há de acontecer com eles agora que estão em Jerusalém e que estão escondidos, porque não sabem o que há de acontecer com a própria vida deles? A vida deles está em risco, mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Cristo está trilhando o seu caminho de cruz e de sepultamento. João, no capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe:
Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isso. Esse texto é um texto longo, eu sei, mas ele contextualiza um momento de graça, um momento de misericórdia, onde num cenário de grande dificuldade, em um contexto de grande dor e aflição, porque nós não fomos criados e não estamos acostumados a viver pela solidão. Não é a vontade de Deus para mim e para a sua vida vivermos isolados, vivermos no cenário que talvez seja exatamente o momento que nós estamos obrigatoriamente tendo que viver, e por isso nós entramos em paranoia, em polvorosa. É difícil a gente ter que lidar com a situação que nós estamos tendo que lidar agora, talvez ainda mais reservados, isolados do que em todo o tempo da nossa vida, em todas as experiências que nós já vivemos. E viver esse tempo de isolamento não é o motivo, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Contudo, o próprio Cristo, que disse que era o caminho, que disse que era a verdade, que era a vida, Ele mesmo, sendo o caminho, trilhou o caminho em meu favor, em condição de ser crucificado, morto e enterrado. Então estamos todos no isolamento, na perdição do vazio, no silêncio, no escuro, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que vai acontecer na nossa vida, até que nesse tempo, nesse contexto, os discípulos recebem a notícia de que Jesus ressuscitou, e Maria vai visitar o sepulcro e está lá ainda pela manhã, muito cedo, e tentando entender o que está acontecendo. Os anjos aparecem para ela e dizem: por que choras, mulher? Você está procurando no lugar errado a pessoa certa. E Jesus aparece para ela e diz: mulher, por que choras? Eu queria trazer alguns contextos para você sobre essa fala de Jesus, essa conversa de Jesus junto com Maria, porque eles vão ser pedagógicos para mim e para você, nesse tempo de isolamento e no tempo de vazio e dor que talvez você na sua vida esteja vivendo. A primeira coisa que Jesus fala é: por que choras? Por que você está chorando? A desesperança que se constrói em nós por causa da falta de perspectiva, quando não vemos o Cristo como referência para nós, o Cristo, o Jesus, o Messias, o Filho de Deus que nós tanto esperamos, o Filho de Deus em quem nós cremos e com quem nós convivemos, sendo nós os seus discípulos, agora está morto, e a esperança se foi do meu coração e da minha vida. Eu estou vivendo um tempo de desesperança. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo, um tempo aonde você está vendo escorrer pelas mãos aquilo que você ao longo de muito tempo construiu, e com muito esforço e com muito suor você tem conquistado muitas coisas na sua vida, mas de fato tem vivido um tempo de dificuldades, porque tem visto um vazio tomar conta daquilo que você ao longo do tempo conseguiu preencher. É tempo de choro, e Jesus, no meio desse caos, no meio dessa aflição, Ele aparece para nós e diz: por que você está chorando? Eu continuo sendo o caminho, eu continuo sendo a esperança, eu continuo sendo a verdade, eu continuo sendo a vida, eu continuo sendo a única alternativa para a qual recorrer se nós quisermos ir a Deus, se você quiser vir a Deus. Por que choras? E é meio paradoxal, porque nós estamos vivendo um tempo onde faz sentido chorar. Estamos vivendo um tempo onde a aflição é muito maior, muitas vezes, do que as nossas convicções. A falta de controle nos produz ansiedade, na ansiedade, o desespero, a desesperança, e na desesperança só nos resta chorar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Nesse momento, Jesus está aí na sua casa e Ele está te perguntando: por que choras? Ele te chama pelo nome. A Bíblia diz que Maria responde a ele: eu estou chorando porque levaram a minha esperança, levaram o caminho que me conduz a um tempo de alegria, a um tempo de esperança, não só para a minha vida, mas para a minha nação, para tudo aquilo que eu sou, para tudo aquilo que eu represento. E Jesus olha para ela e diz: Maria. Jesus conhece você pelo nome. Jesus não está alheio às circunstâncias que você está vivendo. Ele sabe a quantidade de cabelos que tem na sua cabeça. Ele sabe que a minha quantidade de cabelos é bem menor do que uma média, do que eu gostaria, do que eu deveria. Apesar disso ser motivo de muita insatisfação, Ele me chama pelo nome. Eu sei que talvez seja um exemplo muito superficial, mas
Enfim, eu só queria fazer uma brincadeira. Mas as minhas brincadeiras são assim mesmo. Eu tenho certeza que você está rindo aí, aonde quer que você esteja. Mas Jesus nos chama pelo nome. Talvez eu não conheça o seu nome, eu não estou vendo você agora, e eu não sei com quem estou falando, mas eu sei que o Jesus, que continua perguntando, por que você está chorando? Eu estou aqui, eu não perdi o controle, eu continuo caminhando e trilhando o caminho que eu sou, para que você possa construir uma nova vida de esperança, reconstruir esperança numa perspectiva de encontrar em Cristo Jesus o alvo necessário para chegarmos a Deus. Por que choras? E Ele também te chama pelo nome, Ele sabe da aflição que você está vivendo, Ele sabe das dificuldades que eu e você precisamos passar, por causa do Cristo inclusive. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você é que você é parte da família, por causa do sacrifício do caminho. O caminho que foi preso, o caminho que foi abandonado, o caminho que foi flagelado, o caminho que foi crucificado, o caminho que foi enterrado, é também o caminho que ressuscitou. E na sua ressurreição, Ele permitiu que eu e você vivêssemos como parte da sua família. Ele diz, vai para os meus irmãos, e diz que eu vou para o meu Pai. Vai para os meus irmãos. Agora não somos simplesmente amigos, o caminho que está sendo construído está nos conduzindo a uma relação de intimidade com Deus. Ele diz, por que você chora? Eu continuo sendo o caminho, eu continuo caminhando, continuo levando você em direção à plenitude da vontade de Deus. Só que para isso é preciso que eu e você muitas vezes entendamos que nós vamos passar por tempos de aflição. Talvez seja tempo de nós sermos abandonados, talvez seja tempo de sermos traídos, talvez seja tempo de sermos confrontados nas nossas convicções, talvez seja tempo de sermos flagelados pela vida, talvez seja tempo de sermos presos, crucificados na cruz do Cristo, e é tempo de reconhecermos que essa caminhada não para e não se encerra no fato de termos sido enterrados, mas na certeza e na segurança de que esse Jesus Cristo ressuscitou em meu e em seu favor, para nos dar uma continuidade de caminho em direção à vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E agora esse caminho diz, por que choras? Eu estou contigo, Ele está presente. Esse caminho também me chama pelo nome, Ele reconhece a aflição da minha vida e Ele diz, tenha bom ânimo, eu estou contigo e já venci as aflições do mundo. Esse caminho também me fez participante da sua família. Ele diz, diga aos meus irmãos que eu ressuscitei e que eu vou para o meu Pai. Diga aos meus irmãos, que graça maravilhosa, o privilégio de podermos chamar Jesus de irmão. Jesus, quando olha para nós, apesar das circunstâncias de aflição, Ele olha para nós e diz, esse é o meu irmão. Eu comprei na cruz o direito de chamá-lo de irmão. Se você reconhece Ele como o caminho de salvação, então é tempo de reconhecer também que Ele é suficiente para fazer de nós sua família. E a última coisa que eu queria te dizer é que Ele é o caminho que prepara lugar. João capítulo 14, versículo 2, ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O Jesus disse, esse mesmo Jesus Cristo disse em determinado momento, essa geração incrédula pede sinais e maravilhas como prova de que eu sou o Filho de Deus, e o único sinal que essa geração verá será o Filho do Homem enterrado debaixo da terra durante 3 dias. Ele estava preparando para mim e para você o lugar. A Bíblia diz que nós éramos cativeiro, prisioneiros do pecado, e era necessário preparar-nos lugar para que onde eu estivesse, onde você estivesse, Ele pudesse estar também. E esse lugar foi preparado debaixo da terra, enterrado durante 3 dias, onde Ele foi ao inferno e tirou de Satanás a chave da morte, do inferno e do pecado, e Ele levou cativo o cativeiro. Ele nos deu a esperança, construiu em nós e para nós uma nova aliança de vida, onde Ele agora é lugar. Antes era impossível que Ele vivesse em nós por causa da nossa condição de pecado, mas a Bíblia diz que Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele estava na cruz preparando lugar para mim e para você, e para que onde Ele estivesse e aonde nós estivéssemos, Ele estivesse também. Esse lugar é o meu e o seu coração. Ele estava preparando na cruz
o nosso corpo, o nosso coração, a nossa convicção de fé, para que Ele pudesse estar conosco aonde quer que nós estivéssemos. Graças a Deus pelo caminho que foi trilhado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que por mais que tenha passado pelo isolamento, por mais que tenha passado pela aflição da dor e da vida, por mais que tenha sido crucificado, por mais que tenha sido enterrado, esse caminho ressuscitou em meu e em seu favor e preparou-nos um lugar. O nosso coração, que o véu que nos separava, nos deu a condição agora de em Cristo Jesus ser rasgado e vivermos em plenitude na relação com Deus através de Jesus Cristo. Ele preparou-nos caminho, Ele nos chamou para ser morada dEle, e Ele, que não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, decidiu habitar no meu e no seu coração, para que onde eu estiver, Ele esteja também, para que onde Ele estiver, eu esteja também. É tempo de reconhecermos no sacrifício de Jesus Cristo a esperança de um caminho que me conduz e que te conduz à plenitude da vida de Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos para orarmos. É tempo de agradecermos, porque Ele nos preparou um lugar para que onde Ele estivesse, eu estivesse também. Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que decidiu habitar no meu e no seu coração. Obrigado, Jesus. Te agradecemos pelo privilégio de termos o Senhor Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que habita dentro de nós. Obrigado pela palavra de esperança que nos faz entender que o Senhor é o único caminho que nos conduz à verdade e à vida. Obrigado porque nós fomos retirados do império das trevas. Obrigado porque o Senhor levou a nossa vida, que era cativa, como cativeiro de esperança, como cativeiro de liberdade no Senhor. Obrigado pela graça e pela misericórdia de o Senhor ter nos alcançado através da cruz que foi construída em caminho para que eu e os meus irmãos pudéssemos ter vida eterna hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.